Vamos desenvolver esse tema aqui, sexualidade e reencarnação. Primeira coisa que eu posso dizer para você, tudo que você é hoje, no seu sentido de sexualidade, são resquícios de como você já lidou com essa energia um dia, ou seja, hoje você é efeito de uma causa que você fez anteriormente. Isso é uma lei básica, causa, lei e efeito. Seguindo esse preceito básico, o que você vai ser na próxima? Responde para mim. Resultado do quê? Do que você está fazendo e se carregando nessa, né? Qual a dica que eu já dou de cara? Independente da sexualidade que você tenha, ou do caminho ou da opção que você tem agora, você tem que ser bem resolvido. Ou seja, se você resolveu ser um heterossexual, você tem que ser um heterossexual bem resolvido. Se você optou em ser um homossexual, você tem que ser o quê? Um homossexual bem resolvido. E assim, em todas as opções que eu vou falar das 4 principais hoje, a gente vai conversar sobre o heterossexual, o homossexual, o bissexual e vamos chamar de sexualidade, que não deixa de ser o hermafrodita. Dali você tem o quê? Aí, nossa, de cada um abre um leque de 7 e vai, né? Aí são aquelas várias nomenclaturas que aparecem, mas elas derivam dessas 4 principais. Então, uma coisa simples, quer ver um exemplo? Já dando para vocês meditarem um pouquinho sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Se você é um heterossexual que você, puxa vida, mas se eu tivesse experimentado um pouquinho mesmo Paulo que eu, seria interessante. Você vai carregar isso para a próxima. Na próxima existe a tendência de você continuar, mas você vai trazer o que da outra? O que você vai trazer? Aquela possibilidade que ficou mal resolvida dentro de você. Até que você a resolva de vez. Ou seja, não é minha praia, ou não vou experimentar. Vocês compreenderam? A mesma coisa ligada ao homossexual. Se o homossexual fala, pô, eu sou homossexual, mas eu não sou bem resolvido. Eu não sei, eu acho que eu deveria ter sido heterossexual. Em resumo, quem é que está definindo o que você é e o que você vai ser? Quem é? O vizinho? É o que o vizinho está fazendo, é o que você vai ser? Não. Então é você que define com o que? A palavra é simples, consciência. Consciência e paz de espírito, coração, alma, mente, do que você optou. Então se você traz alguma realidade mal resolvida, na próxima, cada vez, com o próprio carregamento que você traz, você vai vir na próxima com a possibilidade de trabalhar. Vocês compreenderam? Voltando ao exemplo que eu falei do hétero, eu estava falando do homo. Aí o homossexual fala, pô, não deveria ter sido hétero. Na próxima, o que vai acontecer? Ele vai ter a tendência de continuar o homossexual. Eu vou explicar daqui a pouco direitinho o porquê. Estou dando só o por cima para vocês entenderem para onde eu vou encaminhar a atividade de hoje. Então ele vai trazer isso e ele vai trazer o quê? O dínamo de tentar ingressar no na heterossexualidade. Vocês estão compreendendo como que funciona? Então está tudo dentro de você. Da mesma forma, como eu já havia brincado aqui anteriormente, aquela pessoa que fala, agora não quero mais saber de sexo. Como também aquele que exagera demais no sexo. Na minha visão, se não existe consciência nos 2 atos do exagero da escassez, os 2 geram desarmonia e desequilíbrio. Os 2. Um exemplo da escassez. Quer ver um exemplo? É um filme que eu já citei várias vezes aqui. Ele está completo no YouTube para você assistir. Sansara. Alguém já assistiu esse filme? Nunca assisti. Ninguém. Pelo menos meia pessoa. Levanta a mão. Ali você percebe um jovem que optou por ser monge. E lá, entre eles, pelo menos a proposta visível qual é? Porque tem o invisível. E eu conversei com muitos deles ali, pessoalmente, no norte da Índia. Assim como tem na nossa igreja pedofilia, isso aí não é segredo para ninguém, ali também é um horror o que rola lá dentro. Você vê vários monges que dão a cara para bater, que saem pelo mundo, eles contam o quanto eles foram abusados sexualmente pelos monges mais velhos. Então você vai falar que não existe o desequilíbrio? Claro que existe. Só que agora vem o segredo, quer ver? Você matar charada, você não se carrega energeticamente só com o ato de ter realizado o sexo. Você se carrega também por ter sentido e pensado. Captou?
De repente você é um anjo fisicamente, mas emocionalmente você é nossa, sabe-se lá o que você fez com a sua emoção, com a sua mente. Se você aceitaria em pleno verão agora, em 30 e poucos graus, Rio de Janeiro, Sampa, Guaru, Ilhabela, uma televisão com seus pensamentos ali na praia, você aceitaria? Tem uma televisão ali mostrando tudo que você está pensando ali, a galera passando e tal. Você gostaria? A gente se vende, a gente se demonstra, a gente faz. A sexualidade, ela rola no ar. A sexualidade rola no computador. A sexualidade rola na revista. Ou não. Nas mensagens, nos torpedos, nas conversas que você tem. Vocês nunca ouviram falar em sexo virtual? Você acha que a pessoa não está se carregando de energia ali? Sim, senhor. É aí que você começa a entender o padrão energético que você coloca dentro de você e não vai ter como. Vai chegar um determinado momento, você vai ter que descarregar isso. E isso hoje o ser humano faz como? Através das reencarnações. Né? E existe uma grande tendência aí que você vai começar a entender como que funciona o carregamento e o descarregamento. Para a maioria da humanidade, como a gente ruma para a androginia futura, só que consciente, daqui a pouco eu vou falar o que foi a androginia bruta e o que será a androginia consciente, que envolve a idade dos 16 anos. Vocês vão entender perfeitamente o que é isso. Se você pegar hoje a pessoa comum, que não está tão elevada espiritualmente, ela reencarna alternando a polaridade, porque senão não teria sentido. Então, se hoje você é homem, na próxima você será o quê? Mulher. E a mulher será o quê na próxima? Homem. Somente quando a pessoa evolui muito, ela começa a se afinizar com um determinado polo, aí sim ela começa a ter algumas reencarnações, ou com o tempo constantes, num polo só. Mas somente para pessoas muito evoluídas. Aí você vai falar, mas como eu vou medir minha evolução? É simples. Quer ver como é simples? Não é simples. Eu vou utilizar um grande ser que falou uma frase, você vai entender. Buda. O ser humano é o que ele pensa. Homem só pensa no que, normalmente? O heterossexual. No que ele pensa? O tempo inteiro. Ele compra um carrão, compra uma motona, compra o quê? Ah, a mulherada olhar para ele. Ele vai ficar bonito para quê? Para a mãe dele falar como você está bonito? É? Para a mãe dele? E as mulheres? Para que elas se produzem? Ficam bonitonas? Por quê? Para o pai e a mãe também falar como você está linda? É. Me engana que eu gosto. Então o que você pensa constantemente é o que você se carrega, é o que você impregna a sua alma, que é o lugar de evolução entre o espírito. A gente confunde muito alma, espírito e corpo. É o lugar onde existe o carregamento de energia, que não envolve só a sexualidade, que você vai carregar depois para você ter que descarregar depois de alguma forma. Porque a morte não resolve nada para ninguém. Você vai ter que morrer depois astralmente e mentalmente. É a segunda morte. Então quando você vai para lá, você vai carregar tudo que você ficou entrando no computador, mandando torpedinho, etc. E pá, e conversa, e azaração. O que você se carregou mentalmente e também fisicamente, você vai ter que trabalhar tudo, deixar um pacotinho ali para depois você pensar em espiritualidade. Entenderam a diferença da alma? A alma é isso aqui que você vai ter que reconhecer quando você sair desse corpo. Então você tem que ter medo da morte? Não, você só vai encontrar o que você produziu aqui em vida. Pô, mas eu tô ferrado. E o Kiko? Você vai se encontrar com o que você produziu em vida. Então, pô, mano, eu não estou gostando do que eu estou fazendo agora. Então o que você tem que fazer? Responde para mim. Muda, você tem que começar a produzir energias e se carregar com energias compatíveis ao que é bacana para você. Essa que é a diferença do iniciado e do ser humano comum. O iniciado, compreendendo essas pequenas coisas, esses pequenos nuances do que é a lei, que ele fala, pô, se eu fizer aqui, eu sei que eu estou pisando na bola e eu vou me encontrar com isso lá depois. Eu não quero me encontrar mais com isso. Então o que você faz? Não faz isso agora. É aí que existe a técnica que a gente chama de egrégoras. O que é um egrégora? É uma forma pensamento, sentimento, ou mesmo em atitudes físicas que você alimenta constantemente. Então isso forma uma entidade, um corpo, uma consciência que te acompanha. Uma pessoa que vive imersa na negatividade, negativo aqui não como polo,
e sim como consciência, tristeza, melancolia, raiva, rancor, ela vai, se ela alimenta o egrégor alimentar, e se todo dia ela se conecta a isso, o que ela gera? Ela gera uma consciência que está ligada a ela, que é uma entidade que está ali, que toda vez que, se ela criou ele, e ela não alimenta, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, eu sou a tristeza. Você não lembra de mim? Ontem, 1 ano, você está me alimentando, 1 mês eu estou com fome. E aí o que ela vai fazer para você? Vai te cutucar e falar, pode começar, aí começa. É mesmo, que tristeza que eu estou. É você e não é você, é uma entidade que criou, que é uma extensão sua, é e não é. Não sei se vocês entenderam o é e o não é. É algo que você criou, é uma extensão sua. É aí que vem, quer ver você entender? E depois você joga isso na sexualidade, quer ver? De repente você fuma, mas você fala, fumar é muito ruim isso, não me faz bem, me faz mal, é ruim. Você tem um igual a você que ama o cigarro que está do seu lado, que você criou. Na hora que você resolveu combater, eu não vou fumar mais. O que é essa coisa, ou extensão sua que está ali, que gosta do Marlborinho, que mais fala em outras marcas aí, que eu não fumo já há 15 anos. LM, que mais? Porque senão vão falar que eu estou fazendo propaganda ali. Vai falando mais, eu vou falar várias. O Dangaran, nem conheço. Isso aí é nova, hein? É nova? Não é velha? Então eu sou desinformado mesmo. Então aí vai seguindo. O que acontece? Você resolve parar de fumar. Agora você vai entender por que vem a danada da vontade. A vontade não é sua. A vontade é dessa extensão sua que você criou. Captou a mensagem? Então ela vai chegar e falar assim, ei, eram 20 cigarros por dia, agora você resolveu fumar 10? Tem 10 aí que está faltando. Aí você não está ali? Quem já parou de fumar aqui? Curiosidade. Pelo menos 1, 2, 3 pessoas. Não é terrível? Você não fica assim... É e não é você, porque a sua vontade decretou o que? Eu não quero mais. Mas não vem aquilo dentro de você que fala, cadê? Isso é a energia astral que você cristalizou numa consciência que é a extensão sua. Isso você faz com os seus hábitos de comer, com os seus atos e as suas consciências que você cultua, e também com a sua sexualidade. Quer ver uma coisa? Que no exagero, claro que tem etapas que isso é maravilhoso para você se conhecer, mas que no exagero é terrível, que cria os mentecapitos. O que é mentecapto? Aquele que tem a mente cortada, a mente limitada. O vício solitário, preciso dar nome? Ele é bom? É. Mas não direto, constante. O que ele vai fazer? Agora que é o segredo. Essa mesma energia que você gasta ali o tempo inteiro, que é ali embaixo, vamos colocar ali embaixo, só para configurar. Ele traz ligações com a sua cabeça. Então, quando você fala que uma pessoa que é viciada nessa realidade solitária, ela desperdiça energias e potenciais quânticos que poderiam ser utilizados pela mente. Por isso que no ocultismo a gente chama da subida de Kundalini, que é a serpente que se eleva dessas regiões de baixo para vir para cima. Aconteceu o que? O Om Mani Padme Hum dos budistas, ou a joia preciosa do loto. Então o que ele faz? Ele simplesmente corta essa realidade, e o que ele produz tanto lá embaixo, ele vai passar a produzir lá em cima. Né? Então a gente precisa entender o seguinte, então fazer isso é pecado? Pronto, já entrou no lado, todo mundo falando, faz, pô, não tem problema. Mas você precisa fazer 10 vezes por dia? Precisa fazer... Procura dar um direcionamento que nem... Agora você vai entender também. Pega um adolescente. Sabe, todo mundo passou por isso, sabe? Quando descobriu, falou, pô, aqui tem vida, né? É assim? Que tem vida, tem energia. Aí, nossa, aí vai. Não para. Até entender o que está acontecendo ali. Mas por quê? Porque você tem excesso, que ele estava adormecido. Então, você conhecer essa energia no excesso é até sadio, porque é o seu momento. Você está entendendo? É o seu momento. Mas o problema é você entrar num processo onde você vicia. Quer ver um exemplo que eu dou do vício solitário para você entender? Vamos supor que você teve uns momentos
que você utilizou sua sexualidade que foi uau para você. Mas você não tem mais isso. Acabou. Ou a pessoa se afastou de você, ou ela não existe mais nesse contexto. Agora que você entende as energias sutis. Mas não ficou na sua mente, no seu coração, as experiências que vivificam aquela realidade física que se encontra ali. E aquela vontade, não sei o que e tal. É aquela entidade que você formou com aquela situação. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar reavivá-la com o vício solitário. Ou também, o que não, é uma coisa extremamente complicada, você jogar esse tipo de anseio numa outra pessoa, sendo que você não queria estar com ela, e você joga um anseio daquela outra, você está se carregando com uma sexualidade falsa, que vai gerar um desequilíbrio no futuro. Seria a mesma coisa, imagina você, eu sou vegetariano. Ué, mas você está comendo um bife de picanha? Mas para mim é uma couve-flor. Tem sentido isso? Você ri. Agora pensa no sentido sexual que eu estou falando. Quantas vezes você não fez isso? Comeu a couve-flor e falou, que picanha. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. E vai fazer bem para o vegetariano bater aquela picanha pensando que ele está comendo couve-flor? Ou vai fazer bem para aquele cara que foi numa churrascaria, se entupiu de brócolis e falou, que carne maravilhosa. É isso que você faz sexualmente. Então o que tem ali? Mentira. Então uma realidade sexual falsa, vazia, inócua, que faz parte de você, você vai ter que descarregá-la um dia. E como é que você vai descarregar? Vai começando a entender onde vai a palestra. Vai se aproximar alguém de você que vai utilizar você da mesma forma que utilizou o outro. E você vai se sentir sexualmente atraído por essa pessoa. Por quê? Porque está em você. Você só despende o que está em você, não o que não é seu ou que não está em você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você vai atraindo parceiros, sexualidades e realidades, experiências condizentes ao que existe dentro de você para você descarregar. Então é aquilo. Quer ver? Nós vamos dar brincadeira para você entender. Você é um vegetariano que está comendo picanha pensando que é brócolis e está feliz. Quem que você vai encontrar como parceiro de almoço para você? Alguém que olha para você, pensa que você é um brócolis, mas na verdade você é uma picanha. E ele vai almoçar com você, esses brócolis pensando que são picanhas e na verdade não são. Então tudo que você carrega, você terá que descarregar e o único responsável por isso é você. Ficou claro isso? Ficou claro? Então, na simplicidade desse conhecimento, para eu fazer todo o desenvolvimento, você é o que você descarregou, isso não só de vidas anteriores, pelo que você está fazendo agora também. Quanto mais evoluído você é, no sentido de consciência, aí que vem aquele aforismo da iniciação. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se você tem consciência e você está fazendo, o que vai acontecer? Logo vai ser cobrado de você. Então, você vai ter que descarregar. Deu para entender? Por seres evoluídos, o descarregamento é rápido. Aí que vocês vão entender o Sansara. Quer ver? Quer que eu conte o filme? Não, melhor não, vocês assistem. É melhor vocês assistirem. Não vão dar só um pontinho. O monge está lá, ele é um garoto, aí ele começa a descobrir aquilo que eu falei. Só que ele fala, mas falam que isso aqui não é certo, aqui como é que é isso? E toda noite ele tem aquele desejo. Até que ele fala, eu não sirvo para ser monge. Deu para entender a conclusão dele? Super nobre, não é nobre? Aí o que ele faz? Vou para a vida. Aí ele vai para a vida, conhece uma pessoa legal, casa e etc, fica com ela, começa a utilizar a função da sexualidade dele que estava nele. Aí, num determinado momento do filme, me desculpa quem for assistir, mas vale a pena mesmo eu dando as chaves aqui. Ele trai ela, e ele fala, puxa, isso aqui se não existe controle, não serve para nada. Então o que eu preciso? Me espiritualizar em relação a... Aí que ele faz? Ele volta a ser monge, só que com consciência do que é a utilização dessa força. Viram a simplicidade? Aí ele retorna. E a esposa dele, que ele traiu, vem atrás dele no fim do filme. O que você está fazendo? Ela não está entendendo essa chave que eu acabei de dar para vocês. Ele só
ficou com ela porque ele precisava aprender o que era essa energia dentro dele. Depois que ele aprendeu, aí sim ele vai para o caminho do monge, só que com consciência do que é aquilo. Então ele não tem algo que ele não sabe experimentar. Vocês estão compreendendo como que funciona isso? Então você tem que aprender a lidar com essa energia aí, que você entende também o vício solitário, que você está ali com uma energia que você está aprendendo num determinado momento da sua vida. Né? Quer ver vocês entenderem a idade dos 16 anos? Que é uma idade onde você diz que você perde a sua pureza, segundo os anais. Seria um momento onde você pode dizer que a glândula timo que está no seu coração, ela dá uma atrofiada de vez. Por quê? A evolução ela ocorre no padrão do número 7. Então, nesse momento evolutivo, vão ter que surgir 7 tipos de seres humanos para fechar o ser humano bruto, que foi o ser humano do início, que foi o primeiro tipo de ser humano, até que você chega no ser humano especial, que vai ser um 7º tipo de ser humano. Hoje nós estamos aqui, ó, como a gente está atrasado, hein? A gente já passou do meio e já está vindo para cá. Né? O primeiro, a teosofia, hoje a eubiose, chama do ser humano adâmico. O segundo, o hiperbóreo, que aqui seria o ser humano que evoluindo. O terceiro mais conhecido, o lemuriano. O quarto, o Atlante. O quinto, que somos nós somos conhecidos como arianos. O sexto, num nome, vamos dizer assim ainda, eubiótico, bimânicos. E o sexto, atabimânicos. Nós estamos rumando para cá. Os bimânicos, atabimânicos. Quando os anjos caíram na humanidade e criaram a sexualidade com 2 polos, homens e mulheres, nós vamos entender que isso aconteceu nesse período aqui, ó, na Lemúria, quando o ser humano era o quê? Ele era andrógeno ainda. Essa é a criação do ser humano. O ser humano, ele não nasceu com essa polaridade, aí que é criado o que nós chamamos de alma gêmea. Ai, tem uma alma gêmea, já pensou? Se realmente isso existisse, como colocam o misticismo aqui, e a sua reencarnou lá no Tibete, aí você vai ficar aqui, estou eterno infeliz, porque minha alma gêmea está no Tibete. Isso é quântico. A alma gêmea se forma com compatibilidade de alma. Não é uma coisa que tem um ser reencarnado ali que é a sua metade. Você não está perdido. Isso se forma com a consciência, vocês estão entendendo? Então é um potencial quântico de afinidades. Compreenderam o sentido da alma gêmea? Agora você entende aqui, ó, o sentido do andrógeno. Nessas etapas evolutivas aqui, o ser humano ele não tinha o sexo. É aí que você entende nos mitos gregos, os cíclopes. Já ouviram falar nos cíclopes? Quem eram os cíclopes? Não eram gigantes que tinham quantos olhos? Um só. Por quê? Porque ele não tinha polaridade, ele era um andrógeno bruto. Por isso que você pega alguns filminhos e lendas, que quando as pessoas que criam filmes entram nesses arquétipos que realmente foram realidades que existiram na humanidade, e eles colocam em filmes. Quer ver um exemplo, um que eu vi? Quem assistiu um filme do Harry Potter, que tem um gigante ali com uma clava que persegue o Harry Potter e a Hermione, que é a menininha no banheiro. Quem viu isso? Ninguém? Ninguém assistiu Harry Potter aqui. Os jovens ali assistiram? Não assistiram esse filme. Que filme que era? O 1. Como é que era? Era um trasgo? Como era o nome do... Era um trasgo. Ele só tinha um olho. E se você pegar, quer ver agora para os velhinhos, já que os novos... Então vamos nos velhinhos. Jazão e o Velo de Ouro. Agora eu forcei, né? Mas vocês também não assistem nada, né? Só novela, né? Só novela. Jazão e o Velo de Ouro, é preto e branco ainda, PBR. Ali o Jazão, ele está ali correndo com os gregos para buscar o velo de ouro, tal, que vai curar, né? E eles ali enfrentam um gigante. Esse gigante é Cíclope. Isso era o ser humano nessa época aqui evolutiva. Que foram aqui, nessa etapa aqui, o lemuriano, que o ser humano é extremamente gigante, como quase tudo que existia na face da Terra, o ser humano ele era Cíclope. Quer ver praticamente o rumo do final dessa civilização aqui?
os moaus da Ilha de Páscoa, aqueles gigantes que são ali. Eles esculpiam a sua semelhança. E daí você fala, tá bom, então ali tinha aquele monte de habitantes ali da Polinésia, vamos lá levar Moal, vamos lá, uga, uga, zum, zum. Isso é mentira. É porque nessa época aqui, o poder gravitacional das realidades era completamente diferente. Então aí eles construíram grandes monumentos que até hoje são mal explicados pela ciência, porque a ciência oficial não explica a construção deles. É só você ver os templos de Baalbek, as pirâmides de Gizé. Você pode pesquisar ali entre os maias, os incas, os astecas, vários monumentos, onde você não explica como eles conduziam aqueles blocos imensos, porque era um padrão diferenciado. E foi aqui, nesse andrógeno, ele era um andrógeno bruto, não existia sexo. O ser humano nessa época, você vai falar, não é possível, não precisa aceitar como verdade, só medita no que eu vou falar. O ser humano nascia de si mesmo, era como se ele botasse um ovo. Até hoje você tem semelhanças de répteis que botam ovos de si mesmo, que eles são assexuados, eles não têm sexo. Então, o ser humano, ele evoluía no que nós chamamos de cisciparidade, ou eles saíam deles mesmos.